Mais uma aula, continuando nossos estudos dos padrões de Kendall, no caso dos padrões de alta. Nessa aula nós vamos falar sobre o padrão martelo invertido ou em inglês inverted hammer, tá? É um padrão de alta também. Já está aqui ó, a imagem dele. Ele é um martelo, só que de cabeça para baixo, tá? Ele é uma figura formada por um único candle e se caracteriza por um candle de corpo pequeno também, ó, corpozinho pequeno, e uma sombra superior, ou no caso, se fosse o martelo a sombra é embaixo, o martelo invertido, a sombra é em cima, e uma sombra superior de pelo menos 2,5 vezes o tamanho do corpo, tá? Ele é encontrado após uma tendência de baixa nos preços e sinaliza a possibilidade de uma reversão dessa tendência. Mais uma vez, ó, o preço vinha caindo, vinha caindo, vinha caindo. Aparece o martelo invertido no fundo. O que é que pode acontecer em seguida? Uma reversão do preço. O preço subir, subir e subir. É basicamente isso que o martelo invertido faz, basicamente isso que o martelo invertido representa, tá? Ele quer dizer que o mercado tentou jogar o preço para baixo e não conseguiu. Ou seja, ele mostra força compradora, tá? Quanto maior a sombra superior, a sombrinha aqui, ó, mais forte é o sinal. Ele é o contrário, tá? Do martelo. Quanto maior também é a tendência de queda, tá? Mais forte é o sinal. Não deve ter sombra inferior. Se tiver, deve ser bem pequena. Lembra da sombra inferior? Vou desenhar ela aqui, ó. A sombrazinha inferior é basicamente isso aqui, ó. Aquela pontazinha aqui embaixo. Eu não desconsidero quando tem, mas somente se tiver uma sombrinha bem discreta, tá? Uma sombra grande já não é mais um martelo invertido, já é um outro padrão também que a gente vai estar estudando, tá? Outra coisa, assim como no martelo, a cor do candle não é um fator importante, mas daremos mais peso aos candles positivos, tá? No caso, o que é o candle positivo? Quando o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura, do que o open. Esse candle aqui, ó, ele abriu aqui, ele subiu, tá? Aí não conseguiu subir, o mercado derrubou o preço e ele depois... Opa, perdão. Esse candle aqui tá desse jeito, o mercado abriu aqui, ó, abriu aqui embaixo, o preço subiu e depois ele caiu e fechou nesse ponto aqui. Se fosse vermelho, eu vou desenhar aqui para vocês verem. Se fosse um candle vermelho assim, ó, se fosse um candle vermelho, já era diferente. No candle vermelho, o mercado abriu aqui em cima, subiu, caiu e fechou aqui embaixo. Ó, o candle vermelho, o preço abre aqui em cima, sobe, cai e fecha aqui embaixo. O candle verde, ele abre aqui embaixo, ele sobe, ele cai e ele fecha aqui em cima. Todos dois, não importa se ele é verde ou se é vermelho, são um martelo invertido. Mas a gente dá sempre preferência, pega isso aqui, ó. Pega essa manhãzinha aqui, ó. Quando o close é maior do que o open. Quando o preço de fechamento ele é maior, mais alto, mais caro que o preço de abertura, tá? Dessa forma fica mais fácil para você entender. Vamos lá. Observações sobre o martelo invertido. Observar o acréscimo de volume, tá? Nós vamos estudar o volume também. Caso não tenha acréscimo de volume, assim como no martelo, observar o volume do candle seguinte, vocês vão aprender como fazer essa análise. E assim também como o martelo, quanto maior o tempo gráfico, mais confiável. Isso serve para tudo, pessoal. Não só para o candle, tá? Para análise gráfica no tempo gráfico, no time frame maior, é mais confiável. Um padrão de candle no tempo gráfico, no time frame maior, é mais confiável, tá? Sempre vai ser mais confiável. E por último aqui, ó,
alguns martelos invertidos no gráfico. Lembrem sempre, ele aparece após uma tendência de baixa. O preço está aqui em cima, ó, caiu. Ó o martelo invertido aqui, ó. Chegou até romper o fundo dele, mas depois tendência de alta, beleza? Aqui, ó, o preço subindo, fez uma correção. Aqui é um martelozinho invertido também, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso daqui, só para vocês verem. Peraí, aqui assim, ó. Não, tá aqui assim, ó. Ó. Ficou meio ruim. Aqui ele tá parecendo um doji, é outro padrão que vocês vão ver, mas é um martelo invertido aí. O corpo, tá? É um corpo menor, nesse caso aí. Mas como tem a sombra superior, ainda dá para caracterizar ele como um martelo invertido. Nesse caso aqui, ele não está após uma tendência de baixa, mas ele está após uma... No caso aqui, eu tirei esse print, tá? É da ação da Apple no gráfico diário. Mas se eu colocar aqui no tempo gráfico menor, isso aqui foi uma queda que ele fez. Ele subiu, caiu. Então dá para eu interpretar isso aqui também como martelo invertido. Vai muito da interpretação, vai muito da leitura que você vai fazer, tá? Tendência de queda aqui, ó, corrigiu, tendência de queda, corrigiu, tendência de queda aqui, tome martelo invertido aqui, ó. E nesse caso aqui ele deixou um martelo e ainda deixou depois o martelo invertido. Subiu, mas depois caiu, tá? Aqui tem outro martelozinho invertido e assim você vai treinando a sua vista e você vai começar a ver vários padrões em várias posições do gráfico. O grande segredo sempre vai ser você não só achar o padrão de candle, tá, de forma individual. A grande sacada vai ser você achar os padrões de candles em um estudo que nós vamos fazer, que vão ser aquelas regiões que mais tem negociação. Se a gente acha um padrão de alta em uma região de fundo, junto com a região que tem bastante negociação e uma entrada de volume, boa. Aí tem muito mais chance, independentemente do padrão que seja, a gente conseguir pegar um gatilho aí para essa operação. Esse foi o padrão martelo invertido. Ele é praticamente igual ao martelo, só que de cabeça para baixo. Uma dica logo que eu vou dar para vocês. Esse padrão martelo, tá? Você vai ver ele, a mesma figura, de 4 formas diferentes, como martelo invertido, como homem enforcado e como estrela cadente. Ele é praticamente do mesmo jeito, só muda que uns ele é com a sombra para baixo, outros com sombra para cima e a localização. De cada forma ele vai se comportar, ele vai ter um nome diferente. Os de alta são o martelo e o martelo invertido, que são os dois que nós estudamos até agora, beleza? Na próxima aula a gente estuda outro padrão. Até lá.